anterior que Deus, ao criar a humanidade, ele institui o trabalho como uma atividade prazerosa na existência humana. E é importante nós observarmos, porém, que na criação Deus instituiu não apenas o trabalho, mas também o descanso. Diz o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 2, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Sendo assim, para compreendermos a noção bíblica de trabalho, é muito importante compreendermos as implicações que o dia de descanso traz para a nossa atividade profissional. A santificação do dia do Senhor é o ponto de partida para uma semana de trabalho abençoada. Portanto, vejamos então como isso acontece. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. O trabalho é um dever que Deus estabeleceu para o homem, que deve ser realizado dentro de um padrão e limites que o próprio Deus firmou. Observe o que diz o texto de Êxodo capítulo 20, versículos 9 e 10. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Observe como a lei ordena ambas as coisas, trabalho e descanso. Embora o trabalho seja um dever, nós não devemos dedicar a ele todos os dias da semana, pois isso daria a ele um caráter opressivo. Muitos se empenham no trabalho além do que deveriam, trabalhando sem descanso, 7 dias por semana. Às vezes isso não é feito dentro só da empresa, pessoas levam trabalho para fazer em casa no domingo, outras aproveitam o dia de descanso para fazer um trabalho extra. O padrão de 6 dias de trabalho para um dia de descanso foi estabelecido por Deus na criação, conforme diz Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2, e repetido de modo didático na lei, Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Para viver em harmonia com o fim para o qual foi criado por Deus, o ser humano deve interromper o seu trabalho por um dia depois de 6 dias de labor. O estabelecimento desse padrão teve vários objetivos. O primeiro foi estabelecer um dia de descanso a todos os trabalhadores, para que possam restabelecer suas forças e se dedicar à família e à sua comunhão com Deus. Por outro lado, deve observar que o israelita, no 7º dia, além de não trabalhar, não devia permitir que os seus empregados trabalhassem. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Êxodo capítulo 20, versículo 10. O estabelecimento desse padrão, portanto, tem a função de liberar o trabalhador da opressão social do trabalho. Outra finalidade da instituição do dia de descanso é levar o ser humano a confiar em Deus para seu sustento. Deus ordena que a cada 6 dias de trabalho fiquemos um dia sem trabalhar. Mas se o nosso sustento vem do trabalho, como o próprio Deus determinou, se ficarmos um dia sem trabalhar, isso significa que ficaremos um dia sem o sustento do pão? Não, porque o Senhor, Ele mesmo, nos sustenta. Em uma época como a nossa, em que as relações trabalhistas e as intermináveis competições no ambiente de trabalho dão o tom da nossa postura profissional, é importante frisar que o ser humano não obtém seu sustento primariamente de seu trabalho, mas da graça de Deus. Nosso trabalho é apenas o meio ordinário que Deus usa para nos dar o pão de cada dia. Assim, a santificação do dia do Senhor é o ponto de partida para um trabalho abençoado.
terceira finalidade para o estabelecimento do padrão de 6 dias de trabalho e 1 de descanso é a consagração a Deus de tudo o que somos e temos. Embora a guarda do sábado tenha sido abolida em tudo o que tem cerimonial, ela continua tendo grande importância, não apenas para suspender o trabalho em intervalos regulares, mas também como parte do relacionamento do homem com Deus. Precisamos de um dia em que nos abstenhamos de nossas atividades normais para nos dedicarmos especialmente para Deus. O trabalho é importante e deve ser realizado com a máxima dedicação, mas o descanso semanal é importante e também foi instituído por Deus. Em virtude do pecado, o ser humano foi privado da graça que originalmente acompanhava o trabalho. Uma maldição pesada da parte de Deus foi imposta ao trabalho, o que dá a ele um caráter penoso. Em virtude dessa maldição, aquilo que originalmente era prazeroso tornou-se uma obrigação. Esse caráter penoso do trabalho, porém, não deve nos afastar dele. Isso nos direciona a outro ensino da Bíblia. Todo aquele que não trabalha, quando tem condições de trabalhar, é um parasita social. Como recebeu de Deus a ordem de trabalhar, o ser humano não pode se abster de fazê-lo, sem que com isso esteja pecando contra Deus. Comentando o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 5, o pastor de Genebra, João Calvino, ele diz o seguinte: quando quis Deus que o homem se aplicasse a cultivar a terra, na pessoa do homem condenou Deus a ociosidade e a indolência. Eis porque nada há mais oposto à ordem da própria natureza que consagrar a vida a beber, comer e dormir, sem contudo indagar que faremos. Calvino comenta também: visto que está escrito, tu és bem-aventurado comendo o labor de tuas mãos, Salmo 128, 2, de igual modo a bênção do Senhor está sobre as mãos daquele que trabalha. Certo é de que a indolência e a ociosidade são malditas por Deus. É, pois, razoável que os que se querem isentar da lei e regra comum sejam também privados de sustento, que é o salário do labor. A Bíblia condena com rigor aqueles que vivem de fadiga e do trabalho alheio, sem prestar à comunidade um trabalho frutífero. A preguiça é pecado, porque além de ser uma clara desobediência a Deus, também faz com que a pessoa deixe de contribuir com o fruto de seu trabalho para o bem social. A Bíblia traz várias advertências contra a preguiça, especialmente no livro de Provérbios. Vejamos alguns textos, alguns versículos do livro de Provérbios. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer a fome. 19, versículo 15. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Capítulo 6, versículo 6. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Capítulo 21, versículo 25. João Calvino fala sobre os preguiçosos de maneira irônica. Ele diz assim: vemos que aqueles que nada têm a fazer, mais se cansam em nada fazendo, do que se de propósito firmado se entregassem a alguma obra. Correm de cá para lá, em qualquer parte a que chegam deixam a clara impressão de que estão bastante esgotados, coletam todos os boatos que correm e depois os espalham e publicam à torto e à direito. Dir-se-ia que carregam nos ombros o peso de um reino. Aqui, além de mencionar o enfado causado pela preguiça, que faz com que o preguiçoso tenha um semblante cansado, Calvino também menciona a estreita associação entre a preguiça e a divulgação de boatos, ou seja, a fofoca. A ideia é bastante clara: quem não se dedica a algo produtivo, passa o tempo cuidando de boatos sobre a vida alheia. Quem tem uma ocupação e se dedica com seriedade ao estudo e ao trabalho, não tem tempo nem disposição para isso.
Na Nova Aliança, o aspecto cerimonial do sábado, ou Shabá, que significa descanso, foi abolido. Ele foi cumprido em Cristo. Comentando o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 3, mais uma vez, João Calvino lhe diz: não há dúvida de que o que era cerimonial nesse preceito foi abolido pela vinda de Cristo. Ele é a verdade que, por sua presença, dissipa todas as figuras. Ele é o corpo em relação ao qual são abandonadas as sombras. Ele é a verdadeira consumação do sábado. Sepultados, pois, com ele pelo batismo, associamos-nos à sua morte, a fim de que, feitos participantes de sua ressurreição, andemos em novidade de vida. Ele comenta sobre Romanos capítulo 6, versículo 4 e Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 17. A aliança mosaica foi criada para reforçar o princípio da criação, que devemos descansar do nosso trabalho e confiar em Deus. Esse princípio é o que encontramos cumprido em Cristo. Jesus nos mostrou o verdadeiro significado do sábado, ou seja, que não devemos confiar em nós mesmos, mas confiar em Deus como nosso provedor, sustentador, libertador e salvador. Portanto, o caráter vinculativo da observância do sábado foi eliminado, mas certos princípios do descanso sabático permanecem e parecem ter sido rapidamente apropriados pelo dia do Senhor, o domingo. Ainda hoje é apropriado que um dia em 7 seja designado dia reservado para a adoração. Se o sábado era o dia judaico para a adoração, conforme nós vemos em Levítico, capítulo 23, versículo 3, depois da ressurreição, o dia de adoração para os cristãos passa para o domingo, conforme nós vemos Atos, capítulo 20, versículo 7 e também 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Embora o sábado mosaico tenha sido abolido por ter sido cumprido por Cristo, os primeiros cristãos não hesitaram em ver um novo dia como sendo, se não um dia santo, então o primeiro entre iguais. Esse dia foi chamado de o Dia do Senhor. Nós encontramos essa denominação em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Pois foi o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte e o diabo. Então, eles começaram, onde era possível, separando o domingo como dia específico para atos de adoração. Além disso, devemos confiar em Cristo o suficiente para descansar um dia em 7. Interrompa suas obras e descanse em Cristo. Vemos em Hebreus capítulo 4 que Deus sempre forneceu descanso ao seu povo, na criação, no deserto, nos dias de Josué, no reinado de Davi e ainda hoje. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Hebreus capítulo 4, versículos 9 e 10. O nosso descanso principal é interromper as nossas obras falhas e pecaminosas e descansar em Cristo, conforme nos ensina o Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28. Vimos então, no estudo de hoje, que a instituição do trabalho por Deus dá ao trabalho um caráter espiritual. O modo como trabalhamos faz parte da nossa comunhão com Deus. Isso, porém, não significa que seja correto, aos olhos do Senhor, sermos absorvidos pelo trabalho todos os dias da semana. O mesmo Senhor que instituiu o trabalho, também instituiu o dia de descanso, que deve ser respeitado por patrões e empregados. Por outro lado, o padrão de descanso sem trabalho não condiz com o padrão estabelecido por Deus na criação e na lei. Procure descobrir maneiras práticas pelas quais você poderá aguardar o dia do Senhor com mais sabedoria, usando como você aprendeu nesse estudo. Procure implementar essas maneiras de forma corriqueira, a fim de que se tornem algo prazeroso em sua adoração ao Senhor. Lembre-se de que a guarda do dia do Senhor é um exercício espiritual que requer disciplina. Tenha uma semana abençoada.
abençoada de trabalho.